Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios, todos estão me ouvindo bem? Amém. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 21. Primeira Coríntios 3, a partir do verso 21. Vamos estender essa leitura, irmãos, até o capítulo 4 e o verso de número 7, tá bom? Irmãos, havia uma divisão em toda a igreja de Corinto, a qual ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. E como nós percebemos, quando nós lemos Coríntios, nós vamos perceber nas referências que é feita a Apolo, a Cefas e a outros evangelistas que estiveram mais tarde na cidade de Corinto. E, consequentemente, pessoas desenvolveram vínculos com diferentes ministros de projeção. Assim, um membro da igreja era colocado como líder por Apolo, porque foi discipulado por Apolo. Outro era colocado como líder por Paulo, porque havia sido discipulado por Paulo, ou por algum outro mestre de Corinto. Só que em vez de os coríntios eles se alegrarem por estar se relacionando com Paulo ou com Apolo, agora eles estão se valendo desses relacionamentos como um trampolim para um jogo de poder. Então aqui na igreja de Corinto vai surgir facções, vai haver divisões, e a igreja ela vai estar agora fragmentada. A igreja vai se fragmentar por causa dessas divisões. Então um vai reivindicar o direito de ser líder porque foi discipulado por Paulo, o apóstolo por excelência. O outro vai reivindicar ser líder porque foi discipulado por Apolo. E assim por diante, irmãos. Cada um vai reivindicar a sua liderança. Mas Paulo vai mostrar que o motivo dessa divisão, o motivo da igreja estar dividida, fragmentada, é o orgulho e a vanglória. Esse era o motivo real que a igreja de Corinto estava dividida, que a igreja de Corinto estava fragmentada. Quando lemos as cartas, irmãos, de Corinto, nós vamos perceber que a igreja de Corinto era uma igreja muito orgulhosa, que os problemas da igreja de Corinto se davam por causa do orgulho deles. Lembramos de um caso daquele jovem que estava tendo relação com a mulher de seu pai, e a igreja simplesmente não fez nada. A igreja estava aceitando aquele jovem na igreja sem fazer absolutamente nada. Então no capítulo 5 aqui de 1 Coríntios, no verso 1, Paulo vai dizer: portanto, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? No versículo 6 ele diz: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? No versículo 9 ele vai dizer: já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fossem, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haverá eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem este perverso do meio de vocês. Então, irmãos, o conselho de Paulo para a igreja de Corinto era que eles expulsassem aquele jovem da comunhão. Paulo diz que eles não deveriam nem comer com ele, por causa da prática que ele estava fazendo. Então o motivo deles aqui, da igreja estar dividida, da igreja estar fragmentada, na verdade é o orgulho deles.
No capítulo de número 3, no verso 21, ele diz: ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. No capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que você se orgulha como se não tivesse recebido? Então todas essas pessoas que estão brigando por causa dele, por causa de Paulo, e vivem com um relacionamento especial com ele, só estão exibindo aqui, irmãos, uma tremenda dose de orgulho. Eles são incapazes de se deleitar simplesmente na amizade que eles têm com Paulo. Eles estão usando desse relacionamento com ele para afirmar que são mais importantes do que os outros membros da igreja. Então é para isso que eles estão usando o relacionamento que eles estão com Paulo. E eu vejo muito isso em outras igrejas. Eu acredito que não temos isso aqui, né? Mas eu vejo isso muito em outras igrejas, que pessoas que se valem da amizade do pastor para se achar mais importantes do que os outros membros da igreja. E por trás disso, irmãos, está o orgulho. Pessoas que têm ciúmes do pastor. O pastor não pode ir na casa do outro irmão, porque senão o outro vai ficar bicudo. E se o pastor for, o pastor, irmão, não posta nenhuma foto, irmão, porque se o outro irmão vê que eu estou aqui na sua casa. Então havia esse tipo de coisa na igreja de Corinto, esse tipo de divisão na igreja de Corinto. E por trás disso, irmãos, está o orgulho e a vanglória. E isso mostra a condição natural do ego de todo homem, a condição natural do ego humano. Então Paulo aqui ele está exortando os cristãos de Corinto a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento de outra. Nós podemos até pensar, mas irmão, é claro que o orgulho é um comportamento inaceitável. É claro que o orgulho é um comportamento inaceitável. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui, irmãos, no capítulo 4, no verso 6, para orgulho, no grego a palavra significa físio, ou melhor, se pronuncia físio. Eu não sei se a pronúncia está correta, eu sei que a palavra é essa. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas é físio. E essa palavra, ela é uma palavra incomum, nós vamos encontrar ela 5 vezes em Coríntios, depois nós vamos ver ela uma vez em Colossenses, no capítulo 2. Mas essa palavra aqui, ela tem um sentido literal, irmãos, de algo que está super inflado, de algo que está inchado, de algo que está despendido além do tamanho normal. Então é essa ideia que essa palavra traz. E ela também se relaciona com outro termo no grego que significa fole, e também é uma palavra bastante sugestiva. E nós podemos trazer aqui uma ilustração para ficar claro, irmãos, de uma imagem bem dolorosa de um órgão humano que ele está distendido após ele receber uma enorme quantidade de ar. Então, tente desenhar essa imagem na sua cabeça. Um órgão que está distendido após receber uma enorme quantidade de ar. Então a imagem ela vai sugerir 4 verdades sobre a condição do nosso ego, do ego humano. A primeira, irmãos, é que ele é vazio. A segunda é que ele é dolorido. A terceira é que ele está atarefado. E a quarta é que ele é frágil. Então essas 4 verdades sobre a condição do nosso ego humano. O ego humano, ele é vazio, como disse o salmista no Salmos 53, ele disse assim que Deus olha dos céus para ver se alguém busca a Deus, mas não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que tenha entendimento, todos se extraviaram, ninguém busca a Deus, porque o ego humano, ele é vazio. Há um vazio no centro do ego humano. O ego humano, irmãos, enfatuado e superinflado, ele não tem nada dentro, ele se torna algo oco. Ele se torna algo oco. O ego humano, ele está fundamentado em algo, irmãos, além de Deus. Ele busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade. E se nós tentarmos colocar outras coisas no lugar que cabe, que é originalmente de Deus,
vai ficar chacoalhando. Tudo que nós tentarmos colocar dentro do nosso coração, do nosso ego, vai ficar chacoalhando lá dentro. Porque, como dizia Agostinho, há um vazio no homem do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher, irmãos. E às vezes nós tentamos preencher o vazio que há dentro de nós com tantas coisas. Tentamos preencher o vazio que há dentro de nós, como já foi nos dito aqui hoje no começo, com as riquezas. Tentamos preencher o vazio que há dentro de nós com o trabalho. Tentamos preencher o vazio que há dentro de nós com relacionamentos. Tentamos preencher o vazio que há dentro de nós com coisas paupérrimas, com coisas superficiais. Tentamos preencher o vazio que há dentro de nós com drogas, com bebidas, com coisas desse tipo. Mas depois, irmãos, nós vemos que o vazio não foi preenchido. Então, depois que nós buscamos o dinheiro, depois que nós se envolvemos em um relacionamento, depois que nós usamos algum tipo de droga, e depois nós vamos ver que o vazio ainda não foi preenchido. Então, o que nós fazemos? Nós vamos em busca de mais satisfação. Nós vamos em busca de preenchimento, para preencher esse vazio, e o ego humano nunca vai se preencher, nunca vai estar satisfeito, porque esse vazio, irmãos, só Deus pode preencher esse vazio, só Deus pode preenchê-lo. Então tudo que a gente tentar colocar no lugar de Deus vai ficar oco, tudo que a gente colocar no lugar de Deus vai ficar balançando, irmãos. Porque só Deus pode preencher esse vazio que há dentro de você. Só Deus pode tirar essa tristeza, essa angústia. Só Deus pode tirar essa depressão que há dentro de você. Só Deus. Então, enquanto você estiver buscando em cisternas rotas, você nunca vai estar saciado. Porque o ego humano, ele é vazio. E além de vazio, ele é dolorido. Por que ele é dolorido? Porque ele está distendido, ele está inflado. Então ele dói. Não sei se você já reparou que quando não há nenhum problema no nosso corpo, nós não prestamos muita atenção. Um exemplo claro, quando nós estamos fazendo uma caminhada, quando nós estamos fazendo um exercício físico, correndo, você não percebe o quanto os seus pés estão se deliciando naquele exercício. Você não percebe o trabalho que os seus cotovelos estão fazendo. Você só percebe que eles estão ali quando alguma coisa está de errado com eles, quando ele dói. Então ele chama a atenção para si. Então você começa a notar toda hora no seu pé, nos seus cotovelos, começa a te incomodar, ele está chamando a atenção para si. Já o ego humano, irmãos, ele sempre dói, ele sempre está chamando a atenção para si, e isso acontece porque há algo de muito errado com o ego, algo inacreditavelmente errado com o nosso ego. O ego vive chamando a atenção para si todos os dias. O tempo inteiro, irmãos, ele exige que nós nos avaliemos, a nossa aparência, a maneira que nós somos tratados pelas outras pessoas. Às vezes nós chegamos até a dizer: os meus sentimentos foram feridos. Mas o sentimento não pode ser ferido. O que é ferido é o nosso ego. O sentimento, irmãos, ele continua ótimo. É o nosso ego que dói. Pense nisso. Dificilmente, irmãos, nós passamos um dia sem achar que nós estamos sendo esnobados, sem achar que nós estamos sendo ignorados, sem achar que nós somos idiotas, sem atormentar a nós mesmos. Dificilmente nós passamos um dia: hoje meu patrão dei uma ideia para ele nem me elogiou. Eu fiz aquele trabalho na igreja, os irmãos nem falou nada. O pastor nem me elogiou, nem olhou na minha cara. Eu não vou fazer mais não, eu faço, ninguém elogia. Meu marido nem me elogiou hoje, minha esposa nem, arrumei a torneira aqui, ela nem falou nada.
Por quê, irmãos? É o nosso ego que vive chamando atenção para si. É o nosso ego que precisa ser notado. Então ele vive chamando atenção para si. Ei, eu estou aqui. Me elogia, eu preciso de elogio. Para quê? Para ele se inchar, para ele se estufar, para ele ficar mais inflado. Então o ego humano, irmãos, ele é assim. O ego humano, ele está vazio, ele é dolorido, ele está atarefado. Ele faz de tudo para ser notado, como nós falamos. Ele vive ocupado tentando preencher esse vazio. Ele está incansável, sobretudo em duas tarefas, irmãos: na comparação e na vanglória. Na comparação e na vanglória. Paulo diz para os coríntios: nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um em detrimento de outro. Mas o ego, ele vive chamando a atenção para si, ele vive se comparando com as pessoas. Lembra do fariseu e do publicano? Os dois sobem no monte para orar. Qual é a oração do fariseu? Pai, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eu jejuo 2 vezes por semana. A lei ordena que jejua 1 vez por ano. Mas ele é tão santo, ele é tão piedoso, que ele jejua 2 vezes por semana. Ele diz: pai, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eu não sou como esses homens, como os injustos, como os roubadores, como as prostitutas. Eu não sou como eles. Enquanto o publicano, irmãos, batia no seu peito, o texto diz que ele não ousava olhar para o céu. Ele dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Ele conhecia o seu pecado, enquanto o fariseu orava de si para si. É assim que o texto diz. O fariseu, ele ora de si para si. O publicano, ele não ousa olhar para o céu. E o texto diz que quem saiu justificado, irmãos, foi o publicano. O publicano foi justificado porque ele reconheceu que ele era pecador, porque ele reconheceu a sua miséria, porque ele reconheceu que ele não era nada. C.S. Lewis, ele dizia que o orgulho, ele é competitivo por definição, e a competitividade está no âmago do orgulho. O orgulhoso, irmãos, ele não se satisfaz em ter uma coisa, ele não se satisfaz em ser bonito, em ter propriedades, em ter riquezas. Na verdade, o orgulhoso, ele se satisfaz em ser mais rico do que os outros. O orgulhoso se satisfaz em ser mais bonito do que os outros. Ele se satisfaz em ser mais espertos do que os outros. Então, se todos fossem igualmente ricos, igualmente bonitos, igualmente espertos, não existiria motivo de vanglória, de orgulho. Então, em outras palavras, irmão, nós temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedido, mais inteligentes, mais bonitos do que os outros. Então, quando a gente encontra alguém que é mais bonito do que nós, que é mais inteligente do que nós, que tem mais coisas que nós, então tudo que a gente tem perde a graça. Tudo que a gente tem perde a graça. E todos nós temos isso, irmãos. Vai dizer que você nunca teve algo e de repente você comprou algo, aí você viu alguém com algo melhor, você ficou, nossa, você ficou impressionado com aquilo que aquela pessoa tinha. Sabe o que é isso? É o seu ego, é o orgulho, é a vanglória que está dentro de você. E a gente sempre fica chateado quando alguém olha para nós e diz assim: você está sendo orgulhoso. Nossa, isso é uma palavra que dói, irmãos. Eu não sou orgulhoso, de jeito nenhum. Mas o orgulho está dentro de nós. E o ego humano também, irmãos, ele é frágil. Olha o que o salmista vai dizer aqui no Salmo 62. O Salmo 62. No versículo de número 9.
Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. O que ele está dizendo, irmãos? Que o homem, ele é frágil. O ego humano é frágil. Aqueles que são humildes, ele diz que estes não passam de um sopro. E aqueles homens que são importantes não passam de mentira. Juntando os dois, pesando os dois na balança, ele diz, não chegam ao peso de um sopro. Eles são frágeis. São frágeis, tanto os poderosos, quanto os mais pobres. Ambos são frágeis diante de Deus. A vida de ambos é efêmera, a vida de ambos é um sopro, é um vapor que aparece e logo se dissipa. A vida de ambos é passageira. Então ambos são um sopro. Não passam de um sopro, tanto o rico como o pobre. E às vezes a gente pode pensar, tudo bem, então uma pessoa que ela gosta de ser elogiada, uma pessoa que ela está sempre querendo chamar atenção para si, e aquelas pessoas que sempre vivem para baixo? Porque tem aqueles também que vivem igual a galinha da Angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Pessoas com complexo de inferioridade, irmãos. Pessoas que dizem para os outros que não é nada. Eu não sou nada. Eu me odeio. Tem esse tipo de pessoas. Mas na verdade essas pessoas também estão desinfladas. Em algum momento essas pessoas também estiveram infladas. Porque quanto mais você está inflado, irmãos, a probabilidade de você estourar é grande. E aí você vai entrar numa depressão profunda. Você está desinflado. Então você se odeia. Você diz para as pessoas que você não é nada, que você não é ninguém. Mas isso também mostra que há algo de errado. Isso mostra que há algo de errado com o nosso ego também. Eu lendo um livro do Tim Keller, irmãos, que me inspirou a fazer esse sermão, que é sobre o ego transformado. Ele vai contar a história daquela cantora Madonna, quando ela dá uma entrevista para a revista Vogue. E olha o que ela diz, eu escrevi aqui o que ela disse nessa entrevista. Ela disse, o que me impressiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Eu venço um de seus ataques e descubro-me como um ser especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que eu faça a outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca vai terminar. Olha o que ela diz. Então sempre que ela realiza algo, ela pensa assim, agora eu tenho confirmação de que eu sou alguém. Mas no outro dia, ela percebe que ela tem que continuar avançando, porque senão ela não é ninguém. E o ego nunca fica satisfeito, ou seja, eu me tornei alguém, mas ainda preciso ser alguém. É um eu sem eu, é um narcisismo. Ela precisa sempre buscar, em busca de aprovação, ela precisa provar que ela é alguém. Ela precisa provar que ela é importante. Ela precisa provar que ela é especial. E o que Paulo está querendo nos mostrar, irmãos? Paulo está querendo nos mostrar a diferença que o Evangelho faz. E como esse Evangelho transformou tudo para ele. Vamos examinar 1 Coríntios, que nós lemos o versículo 4 e o 3. O capítulo 4, o versículo 3 e o 4, melhor. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Paulo está mostrando aqui para os coríntios que o Evangelho, irmãos, transformou o seu senso de valor próprio. A maneira como ele olha para si transformou a sua identidade. O Evangelho transformou isso para ele. Agora o seu ego funciona de um jeito totalmente diferente. O apóstolo Paulo está lembrando os coríntios
no versículo 1 do capítulo 4, que ele é ministro de Deus e ele tem um trabalho a realizar. E logo em seguida ele vai explicar a relação, e que em relação a esse papel, ele diz: pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano, pouco me importa. E a palavra aqui traduzida por ser julgado, por julgado, irmãos, tem o mesmo significado de ser alvo de um veredito. Como eu acabei de falar, a cantora Madonna, ela vive em busca de um selo de aprovação ilusório das pessoas. Ela vive em busca de uma aprovação das pessoas, mas Paulo não era assim. Paulo não busca nos coríntios e nenhum tribunal humano o veredito para que ele se sinta que ele é alguém. Ele diz para os Gálatas: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Ele não está em busca de um selo de aprovação. A sociedade moderna, irmãos, como que ela trata pessoas com baixa autoestima? Hoje, como que as pessoas tratam pessoas com baixa autoestima? Você é incrível. Não fica assim. Você é especial. Você é extraordinário. Ela tenta fazer o quê? Ela tenta inflar a pessoa. Ela tenta encher o ego daquela pessoa. Não, você é incrível. Você é especial, você é extraordinário. Não fique assim. Nós vemos aqui, irmãos, que Paulo não busca a sua identidade nos cristãos de Corinto. Ele não espera um veredito deles para dizer que ele é alguém. Ele não busca neles o sentido de sua identidade. Ele também não busca em si mesmo. O que Paulo está mostrando aqui, ele não quer acompanhar certos critérios na tentativa de conquistar a autoestima, porque isso é uma grande armadilha. E o que Paulo está falando aqui, irmãos, é sobre humildade. Mas não a humildade que nós pensamos hoje em dia. Não essa humildade que nós estamos acostumados. Porque a pessoa humilde não é aquela que diz, como eu acabei de falar: eu não tenho nada, eu sou tão pobre, eu sou tão fraco. Geralmente a gente diz que essas pessoas são humildes. Você viu como é humilde aquele irmão? Ele não tem nada, ele é tão fraquinho. Não é esse tipo de humildade que o apóstolo está falando. A pessoa que tem a humildade do evangelho, irmãos, a humildade do evangelho, você nota nisso nela, sabe como? O quanto que ela se importa com você. Em uma conversa, o quanto que ela se importa com você. Ela não fica falando que ela é humilde, que ela não tem nada. Você percebe a humildade dela no quanto que ela se importa com você. Eis aí uma pessoa humilde, que foi transformada pelo evangelho. É uma pessoa, irmãos, que alcançou um patamar que ele não pensa mais em si mesmo. Ele está preocupado com o outro. Ele está preocupado com os irmãos, ele está preocupado com você. Ele não está preocupado consigo. Ele está preocupado com os outros. Isso é uma pessoa humilde. Isso é uma pessoa que tem a humildade do evangelho. Olha que o Romanos capítulo 12 nos diz, a partir do verso 3. Olha o que ele diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês.
Isso é uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, é uma pessoa que tem a humildade do Evangelho, irmãos. É uma pessoa que tem um conceito equilibrado de si. É uma pessoa que usa os seus dons, os seus talentos, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. É uma pessoa que está se dedicando aos outros com amor fraternal, que prefere dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Hoje as pessoas dizem: você precisa ter amor próprio. Você precisa ter amor próprio. Você precisa se amar. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você deve amar o próximo como a si mesmo. Mas você não vai conseguir amar o próximo, irmãos. Ou melhor, você não vai conseguir amar a si mesmo se você não amar o seu próximo. Mas a sociedade moderna, ela tem pregado ao contrário: ame você primeiro. Se ame. Você precisa se amar. Mas uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, irmãos, ela está preocupada em dar honra aos outros. E como que ela se ama? Amando o outro, amando o próximo. Quando ela ama o próximo, irmãos, ela está se amando e ela está amando a Deus. Não é isso que João diz? Você que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque como você não consegue amar alguém que você vê e diz que ama a Deus que você não vê? Então como que nós nos amamos e amamos a Deus? Amando o próximo. Isso é uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, é uma pessoa que teve o seu ego transformado. Ela não vive sempre olhando no espelho, olhando para si, se autoelogiando. Nossa, como eu sou impressionante, como eu sou belo, como eu sou bonito. Tem pessoas que são assim. Ela fica impressionada com a sua imagem refletida no espelho. Mas sabe por quê, irmãos? Porque ainda não contemplou a Deus. Porque quando você olha para Deus, irmãos, quando você olha para Deus, você enxerga quem você é. E não é uma coisa bonita de se ver. Não é uma coisa bonita de se ver. Você tem a reação que Isaías teve no capítulo 6, quando ele teve a visão da glória de Deus. Ele disse: ai de mim, que sou um homem pecador, que vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram ao Senhor. Ele achou que ele ia morrer porque ele tinha visto a glória de Deus. Ele disse: eu sou pecador. Você não vê Deus e diz: eu sou extraordinário. Você não contempla Deus e fica admirado com a sua imagem. E isso, irmãos, e à medida que você vai se aproximando de Deus, a sua imagem parece que ela vai se tornando mais clara, mais real o que você é. E você se sente mais pecador. À medida que você se aproxima de Deus, você se sente mais pecador. Paulo, à medida que ele ia se aproximando de Deus, o que Paulo diz? Dentre todos os homens, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. Um homem que estava tão próximo de Deus como o apóstolo Paulo, ele se achava o pior dos pecadores. Às vezes nós temos a ideia de quanto mais próximo de Deus eu vou estar, mais santo eu vou ser. Sim, mais santo você vai ser, mas você não tem essa autoimagem de si. Pelo contrário, você se acha mais pecador, por causa da santidade de Deus, por causa da justiça de Deus. Então você olha para si e você fala: como eu sou pecador, como eu sou miserável. Então uma pessoa, irmãos, que teve a humildade do Evangelho, ela não se importa tanto consigo mesmo. O seu ego se torna igual os dedos dos seus pés. Ele simplesmente exerce a sua função e ele não fica implorando por atenção. Ei, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Tem gente que fala: não vou mais para a igreja. Por quê? O irmão não fala comigo. Eu fiz um negócio na igreja e ninguém me elogiou.
Não, a pessoa que foi transformada pelo Evangelho, irmãos, é igual o dedo dos pés, ele exerce sua função, ele não fica implorando por atenção, porque o desejo dele, qual é o desejo dele? Não é ser elogiado, porque quando você é elogiado, você já recebeu o seu galardão, a sua recompensa. Mas o desejo dele é que Deus seja glorificado. O desejo dele é que o reino de Deus avance. Eu vou fazer isso, eu vou pregar o Evangelho porque eu quero que Deus seja glorificado. Eu vou pregar o Evangelho porque eu quero que o reino de Deus avance. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, ainda bem jovem, e eu lembro o quanto eu saía chateado da igreja, porque eu pregava e no final nos dias que ninguém me elogiava, nossa, eu ficava muito mal, eu ficava arrasado. O que será que eu fiz de errado? Será que eu não preguei direito? O que será que eu fiz que os irmãos não me elogiaram? Ninguém falou nada da minha pregação, ninguém me elogiou. Quantas horas eu gastei aqui e eu ficava uma semana, 2 frustrado, falando, não vou mais pregar porque eu não sei pregar. Eu não sei pregar, não sei fazer isso não é para mim. Cogitava até parar de ir para a igreja, porque preguei e o meu ego não foi satisfeito, ninguém me elogiou, ninguém me aplaudiu. Então eu dizia, eu vou largar isso não é para mim. Isso é um sinal, irmãos, o meu ego ainda não tinha sido transformado. Eu precisava de ser elogiado. Eu precisava de alguém chegar em mim e falasse, irmão, você pregou muito bem. Que mensagem maravilhosa que você trouxe. E aí meu ego ficava inflado. Então, irmãos, quantos de nós conseguem se alegrar com coisas que não giram ao nosso redor? Quantos de nós conseguimos se alegrar em coisas que não giram ao nosso redor? Se alegrar com a vitória do nosso irmão. Você viu que o meu irmão conseguiu? Meu irmão foi abençoado. Ficar alegre de fato. Quantos de nós consegue? Não tem nada a ver comigo, mas eu estou alegre porque o irmão foi abençoado. Eu não tenho nada a ver comigo, mas eu estou alegre porque o irmão foi curado, porque o irmão conseguiu comprar um carro, porque o irmão conseguiu comprar um apartamento, porque Deus abençoou ele. Não tem nada a ver comigo, mas eu estou alegre por ele. Quanto de nós consegue ter essa alegria, irmãos? Se alegrar com algo que não gira em torno de nós mesmos. Quanto de nós... Isso é um sinal de um ego transformado. Irmãos, eu estou tão alegre pela bênção que você conquistou. Eu estou tão alegre por sua felicidade. Quanto de nós conseguimos isso? Nós vivemos em busca de um veredito também. De alguém que afirme que nós somos importantes. Que afirme que somos valiosos. E isso significa que nós estamos sob julgamento todos os dias. Todos os dias nós estamos em um tribunal, onde tem a acusação e a defesa. E tudo que nós fazemos vai servir como prova, tanto para a acusação como para a defesa. Então em alguns dias nós nos sentimos bem, que estamos vencendo o julgamento. Em outros dias nós sentimos que estamos perdendo o julgamento. Já viu aquelas pessoas que perguntam assim num dia, irmãos, se Jesus voltar hoje, você está salvo? Então nesse dia ele foi para a escola dominical. Nesse dia ele foi para a consagração, nesse dia ele leu a Bíblia, nesse dia ele orou, ele fala, se Jesus voltar hoje, irmãos, agora eu estou salvo. Aí no outro dia você pergunta, e aí, irmão, se Jesus voltar hoje você está salvo? Nesse dia ele não conseguiu orar, nesse dia ele não conseguiu ler a Bíblia, nesse dia foi uma correria. Ele fala, vixe, irmão, hoje eu não sei não. Se Jesus voltar hoje, aí eu não sei. Mas Paulo não vivia assim, irmãos. Ele tinha na mente dele que o julgamento dele já havia sido encerrado. No Evangelho de Cristo, o veredito é dado antes de nós desempenharmos as nossas ações. No cristianismo, no momento em que nós cremos, Deus afirma, este é meu filho amado.
Paulo diz em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não precisa, irmão, de você ficar em busca de um veredito, em busca de alguém que te diga que você é especial, que diga que você é importante, que diga que você é extraordinário. Pare com esse negócio de ficar buscando um veredito, buscando aprovação. Olhe para o Evangelho não depende de você, o Evangelho fala da obra de Cristo na cruz, que Cristo morreu por pecadores, e antes de nós merecermos algo, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo não te salvou porque Ele viu algo especial em você. Cristo não te salvou porque Ele viu que você é especial. Cristo te salvou, irmão, no estado que você estava em morte, no estado que você estava na lama, no pecado, na imundícia. Foi neste momento que Cristo te salvou. Ele não te retribuiu segundo os seus pecados. Ele não me retribuiu segundo os meus pecados. E mediante a isso, irmãos, como nós podemos ficar preocupados se fomos desprezados? Por que ficar infeliz se fomos rejeitados? Por que dar tanta atenção à imagem refletida no espelho? Existe uma humildade que brota do Evangelho e traz verdadeira alegria. Como disse o apóstolo Paulo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como o salmista que tinha a alegria da salvação, e quando ele peca contra Deus, e ele sente que ele está se afastando de Deus, ele ora: Senhor, dai-me de volta a alegria da salvação, não retire de mim o seu espírito. Há uma alegria, irmãos, que brota do Evangelho e traz satisfação. Só o Evangelho pode nos transformar o nosso ego. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: olha como ele e os apóstolos viviam. No versículo de número 9, olha como ele e os apóstolos viviam. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. No capítulo 13, no versículo 13, no final do versículo, ele diz: até agora nós nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. O apóstolo Paulo diz que ele, os apóstolos, viviam como condenados à morte. Eles eram um espetáculo para o mundo, eles eram a escória da terra, o lixo do mundo. Para quê? Para que os coríntios ganhassem a vida, para que os coríntios fossem transformados pelo Evangelho. Paulo vai até os coríntios, irmãos, ele diz assim: eu queria falar para vocês como crentes espirituais, como crentes maduros, mas vocês ainda são crianças espirituais, por isso que eu tenho que dar leite para vocês, porque vocês ainda são crianças. Como que eu sei disso? Porque há divisão no meio de vocês, porque há partidarismo no meio de vocês. É por isso que vocês são crianças. Mas ele está mostrando para eles o que acontece quando a pessoa ela é transformada pelo Evangelho. Paulo diz que ele teve todas as coisas, ele teve por perca, por esterco, pela supremacia do conhecimento de Cristo. Ele diz: eu quero ser achado em Cristo. As coisas que eu vivia no passado para mim não importa mais. Eu quero ser achado em Cristo. Olha o que Filipenses nos diz no capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses, versículo de número 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele diz: considerem os outros superiores a vocês mesmos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo, irmãos, era Deus. E ele se fez servo por amor aos homens, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, certa vez, ele lava, irmãos, os pés dos discípulos. Olha a humildade de Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Aí Pedro diz: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus disse: Pedro, você não pode não entender agora, mas depois você vai entender. Ele disse: nunca que o Senhor vai lavar os meus pés. Eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele disse: Senhor, então me lave todo. Aí Jesus disse: aquele que se banhou não precisa se banhar novamente, é só lavar os pés. E nisso, irmãos, Jesus está mostrando a sua humildade. Olha em João no capítulo 13. João no capítulo 13, verso de número 12. Olha o que Jesus diz: quando terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, e eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se praticarem. Jesus estava ensinando para ele sendo Senhor e Mestre, ele lava os pés dos discípulos, ele diz: agora vocês devem fazer isso um com os outros. Devem cuidar um dos outros. Jesus, irmãos, ele era Deus. Olha o que Jesus faz quando ele vem para a terra. Jesus está preocupado com os famintos. Jesus está preocupado com os órfãos, com as viúvas. Jesus está preocupado com os pecadores. Jesus cura os cegos, dá visão para os cegos, dá visão para o paralítico, faz o paralítico andar melhor. Jesus, ele perdoa os pecados. Ele lava os pés dos discípulos e ele dá a sua vida por pecadores que não merecem. Ele diz: alguém até pode se empolgar para morrer por um justo, mas dificilmente isso vai acontecer. Mas ele diz que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Ele morreu por pessoas que não mereciam o seu amor, mas ele se entregou, ele nos deixou o exemplo, irmãos. O próprio Paulo, ele mostra no exemplo de humildade dele, ele está sempre preocupado com os outros. Ele está sempre preocupado. E esse homem, irmãos, ele vivia preso por causa do evangelho. Ele tinha um espinho na carne dele, a perseguição terrível que ele sofria, e ele estava preocupado com as igrejas da Ásia. Ele estava preocupado com os seus cooperadores. Quando ele está à beira da morte, ele escreve uma carta para o jovem pastor Timóteo. Ele está à beira da morte, e o que ele está fazendo? Ele está instruindo Timóteo. Timóteo, lembre da fé que você recebeu da sua avó e da sua mãe. Timóteo, pregue em tempo e em fora de tempo. Timóteo, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres. Ele está preocupado com o outro. Essa é a humildade do evangelho, irmãos. Amém? Que possamos orar para que Deus venha transformar também o nosso ego. Deus os abençoe em Cristo Jesus.